Eu nasci numa família modesta, meu pai era do século XIX e as tradições eram muito rigorosas. Constituía uma verdadeira imoralidade a expressão sexo, porque logo levava o indivíduo às conceituações vis do intercâmbio insensato e animal existente entre os seres promíscuos e portadores de distúrbio de conduta. Nesse ambiente eu fui educado, havendo professado a religião que dominava em nossa cidade e que respeitamos muito, a religião católica. Eu via no sexo uma forma punitiva da divindade. E é quando Deus me concedeu a benção de adentrar-me pelo oceano formoso da doutrina espírita, logo à minha mente juvenil, a questão sexual começou a tomar aspectos tormentosos, porquanto eu conhecia a obra de Allan Kardec, que já tiveram oportunidade de ler, desde o Livro dos Espíritos, a obra básica, e depois o Livro dos Médiuns para atender os conflitos, os transtornos paranormais de que eu era objeto, que a função sexual exerce um papel fundamental no desenvolvimento moral do indivíduo e das suas faculdades parafísicas. Deus me tendo conseguido assumir a honra, que reconheço não merecer, de conhecer o venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, no mês de março de 1948, em Belo Horizonte, logo comecei a pensar como é que esse homem, que havia sublimado as suas funções, conseguia viver jovialmente, solteiro, com uma vida transparente como um raio de sol, com a dignidade e a ternura que lhe eram características básicas, e, no entanto, naturalmente experimentando a presença do espinho na carne. Essa expressão eu havia retirado da biografia do apóstolo Paulo, o jovem Saulo, sonhador e dedicado às letras bíblicas. Ele que havia sido rabino e houvera entregado a sua vida à lei mosaica, aguardando o momento através da castidade para procriar, por intermédio do matrimônio, de repente, é tomado pelo turbilhão dos conflitos que o avassalam e torna-se adversário de Jesus. Mas porque Jesus é o amor inefável e a representação da divina misericórdia, busca-o nos areais ardentes do deserto e convoca-o para a tarefa sublime do apostolado da divulgação. E o jovem Tarcense, que mais tarde adotará o nome latino de Paulo, mantém a dignidade, a castidade, para poder ser fiel aos ensinamentos de Jesus e poder predicar o amor sem o tormento da libido, nem os desvios de conduta disfarçados pela hipocrisia. Mas ele terá um dia a oportunidade de dizer: eu tenho um espinho na carne. É natural que os venerandos teólogos procuraram interpretar qual seria o espinho na carne daquele homem arrebatado, que mais de uma vez se ofereceu em holocausto de amor, arriscando a própria vida para demonstrar a excelência da mensagem do Mestre e a força da ressurreição. Qual seria esse espinho na carne? E na minha infantilidade, ou jovialidade, ou ignorância, comecei a pensar que, na sua condição de ser humano, ele também era portador do conflito sexual. Por mais devotado que fosse a Jesus, a matéria tem os seus impulsos, as suas funções, as suas necessidades, e é lógico que ele sentisse impulsos conscientes, inconscientes, no estado de lucidez, nos momentos oníricos, e muitas vezes constrangendo-se ou não, por não poder superar aquilo que seria uma tentação,
na tradição teológica, a tentação da carne. Então eu acreditava que ele tinha no seu corpo jovem arrebatador, que ele levava ao sacrifício para exaurir-lhe o excesso de forças, aquele espinho. Também eu, como todo jovem, carregava o espinho na carne, e graças às proibições, às castrações, às imposições ancestrais a que me adaptara, através de uma vontade férrea, impunha para poder manter-me fiel aos postulados doutrinários quanto me fosse possível. É nesse momento que encontro o venerando apóstolo Xavier. E tendo abraçado em Belo Horizonte, numa tarde inesquecível de terça-feira, quando ele salta provindo de Pedro Leopoldo para visitar uma família muito querida na cidade da capital mineira, ali ao lado de velhos e venerandos amigos como Martins Peralva, Ederlino Sarroris, Arnaldo Rocha, vejo saltar do automóvel e deslumbro-me. A sua figura carismática, o seu olhar de ternura, a maneira mineira de tratar. Ele foi abraçando todos que nos encontrávamos num semicírculo, deslumbrados com a sua chegada. E quando chegou-se até mim, apertou minha mão e falou-me: olá, Divaldo. Eu não desmaiei porque não me lembrei. Ele me conhecia sem nunca nos termos visto fisicamente. E aturdido eu perguntei: mas Chico, como é que você sabe que eu sou eu? Que pergunta profunda. Ele então sorriu e disse: pegue aqui na asa, meu filho, e vamos fazer uma viagem muito longa, vamos conversar muito. Foi o início ou reinício de uma afetividade que adorna a minha vida de bênçãos, de lembranças e de diretrizes que jamais se apagarão. Depois daquela convivência inolvidável, ele tendo que se despedir para voltar à pequenina Pedro Leopoldo, disse-me: na sexta-feira e no sábado, nós temos atividades. Eu gostaria muito de recebê-lo em minha casa. Se você não tiver compromissos, e eu não os tinha, graças a Deus, eu teria muito prazer de recebê-lo, Divaldo. Vá até lá para nós conversarmos. Meu Deus, eu nunca vi uma distância tão grande entre terça e sexta como naquele dia. Por mais que eu me agitasse, o tempo não passava. Porque quando esperamos, e disse muito bem o Pequeno Príncipe: se tu dizes que vens às 4, eu te espero desde as 2. Quando estamos esperando, o tempo parece que de propósito vai mais lento. E quando estamos felizes, o tempo parece que de pirraça passa muito mais rápido. Chegou a sexta-feira e nós éramos 4 amigos do sexo masculino, ao meu lado, constituindo o número 5. E fomos para o almoço que se deu na residência da sua irmã, Dona Luísa, também alma de Escol, que era um dos anjos afetuosos ao lado do médium Xavier. Estávamos sentados à mesa e a minha mente esfervilhava de perguntas e ao mesmo tempo de conflitos por causa da timidez. Como é que eu iria perguntar a Chico algo sobre sexo, essa imoralidade? Meu Deus, o que ele iria pensar de mim, a respeito de mim? Porém, não foi necessária muita preocupação, porque ele se havia constituído um grande servidor. Foi ele quem a todo nos serviu jovial e abundantemente. Ele achava que nós nos deveríamos alimentar bem, para que a máquina pudesse atender às funções para as quais havia sido elaborada. E enquanto almoçávamos, ele dialogava sem cessar. Ele narrava experiências luminosas, ele falava sobre isto e aquilo, mas a minha cabeça não monou ideia. E o sexo, como é que você vive, Chico? Pelo amor de Deus, me liberte, porque esse sexo não está no aparelho genésico, está na minha cabeça. E eu me sentia o ser mais vil
que existia na face da terra. É claro que eu não pensava no exercício do sexo, eu somente não sabia como é que deveria comportar-me, qual era a conduta mais saudável para manter a castidade, a pureza de sentimentos. E ele me olhava de quando em quando e ria. Eu dizia, só pode ser sadismo, porque ele deve estar captando o meu pensamento e não diz nada. Por fim, o almoço terminou. E quando nós saímos, havia uma laranjeira em flor que desatava perfumes daquele oceano de folhas verdes. A flor alvilitente era uma bênção de Deus. E dirigindo-me à sua casa, que se comunicava com a de Dona Luísa e o senhor Lindolfo pelo quintal, ele deteve-se sob aquela laranjeira de beleza incomum e de perfume sazonado e agarrou um pequeno cacho, como se fosse romper o cacho para me dar. Infelizmente, eu era muito presunçoso. Eu digo, ele vai me dar a flor de laranjeira. Não me deu. Ele só segurou e sorriu para mim e disse, tudo em a natureza é uma função sexual. Eu fiquei petrificado. André Luiz está dizendo que a raiz desta planta que se introduz na intimidade da química inorgânica do subsolo resulta de uma função sexual, da qual a água transforma-se em madeira, o adubo se transforma em vida, e aqui estamos com a flor e o fruto. E durante 40 minutos, sem parar, ele fez uma abordagem da sexualidade, da função sexual, para o deslumbramento de nós 5 que estávamos paralisados. E falou que o sexo é bênção de Deus, da mesma forma que o estômago e o pulmão, de igual maneira que o órgão da sensibilidade, esse órgão que pulsa desde 20 dias após a fecundação e não para nunca, dando-nos uma lição a respeito do trabalho que deve ser incessante. Quando para, chegou o momento de retornar à pátria. Eu tentava memorizar cada palavra, impregnar-me do perfume, da essência, daquilo que ele falava, livrar-me dos tabus, arrebentar os preconceitos que me engessavam na ignorância. E ele falava, e falava, até que, transcorrido este largo período, ele libertou o ramo verdejante florido em branco, tocou no meu ombro, sorriu e disse, é a resposta de André Luiz às suas interrogações, meu filho. Abraçou-me e levou-me à intimidade do seu lar. Foi trabalhar. E naquela noite, após as atividades habituais, já pela madrugada do sábado, quando nos preparávamos para deitar-nos, ele me perguntou, então, está mais tranquilo? Eu disse, eu estou realmente esclarecido, porém, não estou tranquilo. E por que não? Porque André Luiz falou tudo, mas ele não disse como é que eu devo me comportar para proceder bem e para estar pleno, sem nenhum conflito, que aliás é impossível na terra, mas pelo menos sem os tormentos que a função sexual provoca nos jovens. Eu estava com 21 anos de idade, uma organização fisiológica exuberante. Embora não praticasse os exercícios acadêmicos, era um lutador que trabalhava muito e necessitava de uma diretriz de segurança para colocar o sexo no aparelho genésico e o pensamento na misericórdia de Deus. Então, ele sorriu e me perguntou, gostaria que ele contasse a minha experiência? Eu então segurei o queixo para não cair e disse, era exatamente o que eu desejava. Sentamos-nos e ele disse, todos nós passamos por conflitos quando eu era jovem. E então entra aí a alma canora e boa de Chico Xavier. Meu filho, quando eu cheguei a esse período de turbulência, quando a glândula pineal
se encarrega de liberar alguns dos hormônios da sexualidade. Eu fiquei tão animado como você não imagina. Eu sou sempre de temperamento cálmo, e eu anuía por ser também de temperamento calmo. Mas quando acendeu o fogaréu, estávamos a saltitar, embora a aparência fosse de serenidade. E muitas vezes eu não sabia o que fazer. Eu tinha conhecimento da higiene moral que deveria aplicar à minha função sexual. E muitas vezes aos domingos eu ia para as matas aqui de Pedro Leopoldo e gritava. E um dia Emmanuel me disse: se você quer carícia, abrace as árvores. Eu queria outra carícia, não necessariamente acariciar um vegetal, mas ele disse: abrace as árvores e você poderá receber uma prana, as emanações da clorofila, a vida. E eu aí abraçava as árvores. Meu Deus, eu não aguento mais. Tenha misericórdia de mim, irmã árvore. E a árvore não podia fazer muito. Certo dia, o benfeitor amado me disse: qual é o seu problema, Chico Xavier? O meu problema, meu irmão, o meu problema, ora, é o problema de todo mundo. Como é que eu devo me comportar para manter-me saudável? Eu não sou casado, não tenho namorada. Que tempo maravilhoso! Quando se tinha uma namorada, namorava-se 40 anos, casava com a idade de 60 e com 70 morriam os dois. Agora não. Os meus netos dizem: não, tio, isso é do período dos dinossauros. Agora eu cheguei e fui. Eu digo: foi para onde, meu filho? Para qualquer lugar. Mas já cheguei e já fui embora. Eu digo: e ninguém namora? Ah, namora, a gente olha e faz olá, tchau. É o namoro, é o tempo que dura o namoro. Ele disse: mas deve ser tão rápido. Eu disse: mais rápido do que o senhor pensa. Tão rápido que a gente não lembra nunca mais do outro. Nem ela, nem ele. E pergunta o nome: não, tio, não dá tempo. É assim, chegou, já foi. Mas naquele tempo havia um namoro, era tão bonito. E meus pais ainda tiveram um namoro mais bonito do que eu, porque como não podiam conversar, dialogavam através de flores. Olha que romance. O homem levava uma cesta de flores, a mulher ficava na janela e ele apresentava uma rosa, está dizendo: eu te amo, como esta flor. E ela de lá apresentava um cravo: aproveita a vida, alma querida. Então o Chico me disse, Emmanuel perguntou: vou te contar uma história, Chico. Havia um rei que morava num lugar precioso. O seu reino era constituído de bênçãos. Tudo nele florescia. A alegria era imensa. E ele governava todo o reino com sabedoria e propriedade. Passaram-se os anos, os seus celeiros estavam abastecidos e todos no reino eram felizes. Repentinamente, começou a haver uma transformação no reino. E ele reuniu os seus ministros e apresentou que notava alguns distúrbios aqui e ali, no meio da massa. E um velho sábio conselheiro disse-lhe: Senhor, é necessário dialogar com o povo, mas eu sou o rei, eu não tenho que dialogar com ninguém. Senhor, o povo é muito exigente e não pode haver nada pior do que a fome. Mas fome no meu reino, os meus celeiros estão abarrotados para as minhas tropas, a fim de que nos possamos defender dos inimigos, daqueles que aparecem nas fronteiras. Tenho que cuidar da segurança do povo. E o velho sábio disse: mas o povo tem fome, e a fome não tem caráter. Quando o estômago grita, os sentimentos se pervertem, a mente se oblitera e o sentimento avança. Mas o rei não dava importância. A situação foi ficando mais grave. O rei começou a experimentar inquietações. E certo dia, enquanto se banqueteava com a corte, uma pedra atrevida arrebentou a vidraça e caiu sobre a mesa do rei. Era o povo que houvera invadido o jardim
e que clamava por pão, necessitava de trigo, tinha sede, tinha fome, passava necessidade. Então o rei assustou-se. E o sábio ministro disse: majestade, eu já vos adverti. Chegou o momento, o clímax. O povo vai invadir o palácio e destruirá tudo, inclusive a vossa e a vida da família real. Mas que farei? Ide até a janela e falai ao povo que está amotinado. Mas eles me apedrejarão, com certeza. É o risco que sua majestade deve correr. Acercar-vos da janela e ali da sacada confessar-vos, falar-vos das vossas dificuldades, dizer ao povo que não é tão fácil ser rei. Administrar é um desafio, é uma missão sagrada, muito difícil, mas o povo não me dará chance. Mas a responsabilidade é de vossa majestade. Ide. O rei levantou-se algo atormentado, abriu a janela e o povo descarregou uma vaia. Ele pediu silêncio, manteve sereno, e alguém gritou: ouçamos o que ele tem a dizer. Esse perverso que decretou a nossa morte pela fome, ouçamos o que ele tem a dizer. E então ele começou a dizer: não pensem que eu sou tão feliz quanto pareço. É claro que sobre a minha mesa o pão é abundante, é certo que me não falta o alimento, mas as minhas noites são indormidas. Eu penso no meu povo, eu me dedico horas a fio para encontrar as melhores soluções. Eu sei que os meus celeiros estão abarrotados para as tropas, a fim de preservar a paz, evitando a guerra. Mas eu compreendo a vossa situação. Eu vou mandar abrir alguns celeiros para fartar-vos de alimentos. Mas usai o alimento com tranquilidade. Procurai ser comedidos. Todo desperdício leva à miséria e à necessidade. E falou, e falou. E o povo aplaudiu. E houve paz no reino desde aquele momento. Entendeu, Chico? Não, senhor. Não entendi absolutamente nada. Você é o rei. O seu corpo é este reino. As 100 trilhões de células que o constituem durante a infância estavam no desenvolvimento da fatalidade biológica. No momento da adolescência, da puberdade, começaram a despertar para suas fontes reprodutoras. E naturalmente começaram a clamar por alimento. Você tem negado por causa dos seus ideais. Mas a fome do intercâmbio sexual é muito grande. E o aparelho genésico clama pelo socorro. Ele tem necessidade de permutar hormônios. E você terá que o atender. Mas como? Tendo uma vida insensata, tendo relacionamentos não morais, não legais? Não em absoluto. Existem as funções de vários aspectos, entre outras, a função da sublimação. O organismo é um aparelho autossuficiente, que o espírito rei pode trabalhar, manipulá-lo através da vontade, porque não é a carne que tem necessidades, é o espírito que tem anseios, anelos, necessidades, dubiedades, fraquezas, mas também idealismo. Já que o povo, as suas células, estão pedindo alimento, vá à sacada do palácio, converse com elas e diga: eu não lhes posso dar o alimento que vocês querem, mas eu me dedico ao exercício da mediunidade. Eu trabalho para procriar vidas. Eu trabalho para poder construir seres eternos para a humanidade. Ajudem-me, já que eu lhes não posso oferecer o alimento específico que me exigem, e vocês são energia, transubstanciemos essas energias em forças para a psicografia,
dos momentos em que eu vou me dedicar ao intercâmbio mediúnico, poderemos ter a coabitação. Eu entrarei em transe, vocês veem até as minhas glândulas endócrinas específicas, atinge meu sistema nervoso, dão-me vitalidade e assim desgastam os excessos, e nesse intercâmbio de forças todos nós desfrutaremos de paz. E como farei? Faça silêncio, silêncio interior, penetre no âmago do ser, vá até o aparelho genésico, e você verá que as células movimentam-se, elas têm consciência. Emmanuel antecipava uma tese notável de Harvard, demonstrando que as nossas células são identidades individuais, que têm uma consciência própria, que têm a memória da reprodução, para repetir sempre com as mesmas características, regidas pela grande memória da individualidade e da consciência. E então Chico me narra agora com lágrimas nos olhos. Na primeira oportunidade concentrei-me, fiz um imenso silêncio interior e comecei a descer mentalmente até o aparelho genésico, conseguindo ver o meu organismo interiormente, e chegando às glândulas genésicas, tive a oportunidade de ver aquele oceano em reboliço, as células movimentando-se, e então eu disse assim: meninas, tenham calma, eu irei ajudá-las, não conforme vocês me pedem o socorro, mas consoante eu posso proporcionar. Nesta reencarnação, eu vou dedicar a minha vida ao ministério da mediunidade, e necessito ter forças. Vocês são verdadeiras usinas. No momento em que eu tenho de trabalhar com o Senhor Jesus, venham preencher as minhas carências, subam, desgastem-se, penetrem no meu cérebro, escorram pelas minhas mãos. E fui falando, e percebi que elas se foram acalmando, silenciando, e pareceram anuir. A partir daí, no momento em que eu começo a orar, eu suplico a Deus que me proporcione o sexo dignificado a colaborar comigo na mediunidade. E sinto, Divaldo, um calor que sobe suavemente e vai tomando conta do meu corpo. Então o braço dispara, a mente se alarga, desdobro-me do corpo e acompanho o que se passa ao lado dos benfeitores espirituais. E a partir daquele momento, instrumentalizado pelo venerando apóstolo, eu comecei a tentar conversar com as minhas células. Só que as células mineiras são diferentes das células baianas, porque afinal de contas, o orgulho que os paulistas têm de citar os baianos como sendo responsáveis pelos desastres da grande capital, olvidados de que foram os baianos que a construíram, eu gostaria de congratular-me com os mineiros, que também são baianos. Eram baianos que iam para São Paulo e não aguentaram ficar em Minas Gerais. E então ali calmamente criaram uma cultura, uma civilização. Então as células baianas em mim eram mais rebeldes, mas eu as fui domesticando, conversando, dialogando, recebendo as energias da transcendência, para poder transformar em forças esse campo de energia que hoje é fundamental para todas as criaturas. Divaldo Franco explora como a doutrina espírita aborda a sexualidade, um tema que por muito tempo foi tratado como tabu e associado a julgamentos rígidos. No século XIX, predominavam visões que vinculavam o sexo ao pecado, uma perspectiva que influenciou gerações e também o jovem Divaldo, que foi criado em uma religião tradicional. Ao adentrar a doutrina espírita, ele encontrou um entendimento mais profundo e libertador. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, apresenta a sexualidade como uma manifestação natural e essencial no mecanismo evolutivo da alma. Não se limita aos impulsos biológicos, mas está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento moral e espiritual.
No Espiritismo, a função sexual é vista como um instrumento de aprendizado e disciplina, uma oportunidade para o espírito expandir sua consciência e progredir moralmente. Divaldo menciona o apóstolo Paulo e sua referência ao espinho na carne, uma metáfora que simboliza as dificuldades individuais enfrentadas ao longo da jornada evolutiva. No contexto espírita, esse espinho pode incluir conflitos relacionados à sexualidade ou a outros desafios íntimos. Paulo, mesmo com suas lutas, é um exemplo de superação e perseverança, mostrando que até os grandes apóstolos lidavam com provas humanas. O exemplo de Chico Xavier também é destacado. Chico viveu com renúncia e dedicação, sublimando seus impulsos materiais em prol do amor ao próximo. Sua vida demonstra que a sublimação não significa negar os aspectos humanos, mas direcioná-los para objetivos maiores. Para Divaldo, o convívio com Chico foi libertador, ajudando-o a entender que a sexualidade, longe de ser um elemento temido ou negado, pode ser vivida com equilíbrio, compreensão e autoeducação. O Espiritismo ensina que o corpo é um instrumento transitório e que os instintos naturais devem ser guiados pela razão e pela espiritualidade. Não se trata de reprimir, mas de compreender e transcender os impulsos, integrando-os à busca por um propósito maior. A mensagem final é clara: a sexualidade, quando vivida com responsabilidade e entendimento, torna-se um caminho para o crescimento moral e espiritual. Ao refletirmos sobre nossos desafios e experiências, encontramos oportunidades valiosas de aprendizado. Como Divaldo nos lembra, no equilíbrio entre matéria e espírito reside o maior progresso da alma.